Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Ontem nós estivemos juntos e nós falamos um pouquinho sobre por que é importante a gente entender a história da África. E aí você lembra então que a gente colocou, né, que se a gente não entender a história da África, a gente não consegue entender a história da humanidade. E a gente colocou então a importância da arqueologia, da paleontologia, para estudar restos de ossos antigos, restos de atividades humanas, né, antigas, instrumento de pesca, essa coisa toda, e para poder colocar uma data para saber onde é que o ser humano começou. E a gente viu então que o ser humano surgiu no continente africano, mais especificamente na Etiópia. E aí a gente então colocou, né, um pouquinho dessa origem, né, do ser humano na África, as suas adaptações físicas, né, ao clima quente, que a gente viu que a África é não frio, quente. Então o ser humano com a narina, os lábios, a pele, né, o cabelo, a cultura, a língua, tudo adequado ao clima quente. Então, e a gente viu então que o ser humano precisa migrar para outros lugares para conhecer o nosso planeta todo, e conforme ele vai mudando para regiões que têm climas diferentes, né, que não é somente quente, ele vai se adequando a essas regiões climáticas. Então ele vai deixando de ter a pele escura, vai deixando de produzir melanina, a pele escura passa a ser clara, os olhos deixam de ser escuro, passa a ser claro, o cabelo, e aí vai se adequando e você vai ter as diferentes, que a gente chama de raças, né, na sociedade. Então o branco, o negro, isso, aquele asiático, tudo são descendentes do próprio povo africano e adequações às regiões climáticas. E aí nós perguntamos para você que temos então a primeira civilização da humanidade. Civilização é justamente a aglomeração de pessoas e que vão formar uma grande civilização, uma grande organização humana. Eu falei para você que essa nós temos a primeira e ela surgiu na África. E eu perguntei para você, você lembra qual é? E pergunto novamente para você, qual é a nossa primeira civilização que surgiu no mundo e que surgiu na África? Quem respondeu Egito? Acertou. Quem respondeu Egito? Exatamente. O Egito é a primeira civilização que nós temos conhecimento na história da humanidade. E é interessante que as pessoas têm dificuldade de associar o Egito com a África. Eu me lembro de uma professora, né, na sala de aula, o aluno perguntou para ela assim, professora, as pirâmides ficam na África? A professora falou assim, larga a mão de ser ignorante, menina. As pirâmides ficam no Egito, né? Mas, professora, o Egito não está na África, né? Então, uma das dificuldades que a gente tem é de entender que o Egito é um país africano. Né? Uma das dificuldades que a gente tem para entender, é entender que os faraós do Egito, aquelas pessoas lá que governavam o Egito, dificuldade de entender que todas aquelas pessoas eram negras, africanas, muito mais escuras do que eu. Muita dificuldade de entender isso, né? Mas nós vamos entender um pouquinho, vamos caminhar um pouquinho para a gente poder chegar a esse entendimento de que o Egito é um país africano, uma civilização africana, que está no continente africano e que não tem condição de estar no lugar África, lugar ausência de frio. Não tem condição de estar num lugar que é ausência de frio, com pele clara, com nariz fino, com olhos claros, com cabelo liso. Não tem como, entendeu? Porque vai estar inadequado ao clima. Porque justamente o Egito, que é a primeira civilização num lugar quente, não tinha ainda, vamos combinar aqui, gente, não tinha ainda inventado o protetor solar. Concorda? Então, como é que essa população vai viver num lugar quente e tendo com pele clara, com aquele solão e sem protetor solar? Não vai rolar, não tem jeito. Então essas pessoas tinham pele escura, narina aberta, tinha os lábios grossos para poder fazer a variação de quente e frio, tinha o cabelo carapinha para poder manter o cérebro arejado, ok? Tinha lá a cultura adequada ao clima quente, porque não tem ainda protetor solar para proteger essas pessoas no clima quente, porque eles estão no quente, tá? Então, mas só que isso vai tudo contra aquilo que você vê na televisão. Cada vez que você vê um filme, seja ele bíblico, seja ele histórico, que vai colocar lá um faraó, vai colocar sempre ele com características de europeu, com a pele clara, com o nariz fino, com o cabelo liso, com os lábios finos, nada de tudo, uma pessoa totalmente adequada ao clima frio, mas num solão de mais de 40 graus. Mas aí quando você vê, você já vai saber que isso aí é
fake. Okay? Então vamos lá. Como surgiu o Egito? Vamos voltar à arqueologia e paleontologia. Quando a arqueologia foi pesquisar no Saara, no deserto, ela ficou uma surpresa, porque encontrou no meio de um deserto, onde só tem areia, encontrou instrumento de pesca. Pesca, sabe? Alguém tá. Aí começou a ligar, gente, como é que pode... Lembra, arque, coisa antiga, logia, estudo de coisa antiga. Então, de instrumentos que traz civilização antiga. Como é que pode, no meio de um deserto, onde só tem areia, encontrar um resto de coisa que remete à pesca, instrumento de pesca? Como é que pode isso? Quem é que pesca? É o leão, é o leopardo? Não, quem pesca é o homem, é o ser humano. Então, como é que pode encontrar no meio de um deserto instrumento de pesca? Então, logicamente, ali tinha rio. E aí, então, foi se pesquisar e viu, então, que o Saara, antes de ser um deserto, ele era uma grande floresta. E o Saara está no continente africano, lá no alto da África, lá no norte da África, está lá o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. E ali, então, percebeu que ali era uma grande floresta, que tinha muitos animais, aves, répteis, rios. E, como tem tudo isso, foi um lugar que aglomerou muitas pessoas. Muita gente se aglomerou ali naquela região porque tinha água, porque tinha pesca, tinha coisa para ter alimento. Então, é ali que as pessoas estavam, no Saara, numa grande floresta. Mas aí percebeu-se, como aplicando o carbono 14, percebeu que no ano 3500 antes de Cristo aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, né? Ou até sabe, hoje a gente consegue perceber o que promove a desertificação, né? Mas aconteceu alguma coisa e aquilo que era uma grande floresta virou o maior deserto do mundo. Areia, 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 areia. E essas pessoas que estavam ali naquela região tiveram que buscar novas condições, porque, vamos combinar, gente, viver no deserto onde só tem areia, 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 areia sem água, é muito difícil, né? Então, vamos procurar um lugar melhor, que tenha água, que tenha melhor estrutura. E aí, então, acontece uma nova migração. Essas pessoas que estavam no Saara, que era um lugar, uma floresta, já que virou deserto, eles migraram para outras regiões. E onde foi que eles migraram e encontraram água? Rio Nilo. Todo mundo já ouviu falar do Rio Nilo, o maior rio do mundo, disputa aí pau a pau com o rio Amazonas, né? Qual que é o maior? Então, inclusive, para não ter briga, deu um título para cada um. O Nilo ficou o maior em volume d'água, em extensão, o Amazonas ficou maior em volume d'água, mas os dois são os dois maiores rios do mundo, Amazonas e o rio Nilo. Então, pronto, é para lá que a população migrou para a região do Nilo, né? E ali vai se formar, então, a primeira civilização, que vai ser o Egito dos faraós. E ali na margem do rio Nilo, eles encontraram, então, condições de manter uma sociedade, porque tinha água, o rio Nilo subia e descia, e quando ele baixava, deixava nas suas margens condições de fazer ali a agricultura, de plantar, né? E isso favoreceu que eles se fixassem ali naquela região. E a agricultura, então, faz com que você não precisa ficar mudando e procurando novas terras. Você consegue ter alimentação para o ano inteiro, né? Lembra que nós colocamos lá que a África, no lugar frio, você tem que juntar para viver num período específico. E ali o Rio Nilo permitia isso. Você consegue plantar com a agricultura e no período que você não vai ter alimento, você consegue estocar e guardar e se alimentar com aquilo que você guardou, né? Então, o Egito, através do Nilo, vai promover a agricultura. E por um lado, então, você tem o deserto do Saara, que impede você ficar circulando muito ali, de expandir, de andar para aquele lado, e por outro lado o rio, que faz com você, o rio Nilo, que faz com que você fixe ali, né? Então ali vai ser a primeira civilização. E um pouco abaixo do rio Nilo, né? O rio Nilo é dividido por cataratas. E algumas cataratas abaixo do rio Nilo vai se formar a segunda civilização, né, que nós vamos ter conhecimento, que é a Etiópia, né? Que vai ser vizinho ali do rio Nilo. Queria abrir um detalhe ali para vocês, né? Geralmente a gente não tem dificuldade de achar que a Etiópia é negra. Todo mundo sabe, a Etiópia é negra. Mas você já imaginou, gente? Olha, até a sexta ou sétima catarata, acima é o Egito.
sétima ou sexta catarata do Rio Nilo abaixo já é Etiópia. Você consegue imaginar? Uma catarata acima é todo mundo branco do Rio Nilo e uma catarata abaixo do Rio Nilo é todo mundo preto. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Etiópia, uma catarata só é preto. Egito, uma catarata só acima é branco. Então você percebeu que isso aí é enganação, né? É para a gente poder imaginar. E agora eu te pergunto, por que faz isso? Por quê? Porque o Egito tem uma característica específica. Todo conhecimento que nós temos hoje na nossa sociedade tem como origem a ciência que nasceu no Egito. Então vamos lá. Navegação. Antes de falar de navegação, vamos falar um pouquinho sobre matemática. Para fazer pirâmide, naquela estrutura de pirâmide assim, é uma estrutura perfeita. Tanto que as pirâmides são consideradas uma das 8ª maravilhas do mundo. E eles têm que ter muita matemática para fazer uma estrutura perfeita. E como é que pode ser coisa de preto isso, gente? Como é que pode ser coisa de africano? Matemática, aritmética. Não, isso não pode ser coisa de preto. Então não pode ser na África. Entendeu? Então o Egito é branco. Não pode ser preto. Porque trabalha com matemática, trabalha com aritmética. Então isso não pode ser coisa de preto. Ok? Isso tem que ser coisa de branco, europeu, não negro. Então o Egito não pode ser negro. O Egito inventou a questão da agricultura e a agrimensura. Você tem que medir o terreno para saber isso, aquilo outro, medir. Isso é coisa de branco, não é coisa de preto. Então o Egito não pode ser africano. Porque como é que pode um preto ter inventado agrimensura, medir terreno, não pode, não, isso é coisa de branco, é europeu. Então o Egito não pode ser. A medicina, para você conhecer, ou para você fazer, por exemplo, embalsamar alguém, você precisa conhecer muito bem o corpo humano, o coração, o sistema sanguíneo, os órgãos, você saber muito bem. E o Egito sabia tudo isso, e ele trabalhava com medicina. Isso não é coisa de preto, não, isso é coisa de europeu. Não, preto, conhecendo medicina, negro estudando medicina, sabendo do corpo humano, não. Isso é coisa de europeu. Então o Egito não pode ser africano, porque ele entende e todo o conhecimento que tem de medicina, a origem é o Egito. Então não pode ser africano, não pode ser africano. Tem que ser branco, uma cultura que faz isso. E aí então, se a gente for falar aqui, o papel, isso que eu tenho aqui na minha mão. O papel é uma forma que é impossível você disseminar ciência, tecnologia, sem você ter papel. Porque você precisa transferir o teu conhecimento para próximo que está ali. Você precisa dialogar. E onde você vai fazer isso? No papel, escrever. E quem inventou o papel? O Egito. Lá tinha o papiro, lá que eles escreviam. Não, isso é coisa de europeu, não pode ser coisa de preto. O preto inventou o papel, que vai fazer a transmissão da tecnologia. Não, isso não pode ser coisa de africano, gente, isso é coisa de europeu. Então o Egito não pode ser preto, o Egito não pode ser europeu, só pode ser branco. Porque inventou o papel, inventou a agricultura, inventou medicina, aritmética. Não, isso não é coisa de preto, isso é coisa de europeu, é coisa de branco. Então por isso o faraó tem que ser branco, não pode ser preto. E uma catarata para baixo é preto, e uma catarata para cima é todo mundo branco. Então por isso que você vai ter muita dificuldade de entender que o Egito é um país africano, porque é a base do nosso conhecimento está ali. Filosofia. A filosofia, os gregos dizem que é dele, mas aprendeu com os egípcios. Então como é que pode ser africano preto, pai da filosofia? Os europeus aprendendo filosofia com o africano. Não pode. Então o Egito é um país branco europeu, mesmo estando num clima África, quente, né? Mesmo com a sua característica física, melanina, narina, cabelo, tudo, mas tem que ter com características de europeu. Okay? Então, o Egito é a primeira civilização que nós vamos ter no mundo e que trouxe grandes contribuições para a humanidade, na área da matemática, na área da ciência, na área da medicina, da agricultura, da agrimensor para poder medir terras e outras coisas. Então, muitos professores, quando estão em sala de aula, ensinando regra de 3, aritmética, estão ensinando conhecimento africano, negro, mas só que essas crianças em sala de aula muito dificilmente vai poder entender que esse conhecimento é negro, que esse conhecimento é africano. Ele vai ter que aprender que isso é uma contribuição europeia, né? Que o negro nunca poderia ter dado essa contribuição para a humanidade. Porque quem poderia ter dado essa contribuição somente poderia ser pessoas de pele clara, nunca pessoas de pele escura. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, teve uma pessoa que falou assim, olha, as pirâmides, eu também vejo isso naquele filme 3000 a.C.,
as pirâmides é uma construção perfeita. Então, não foi coisa de preto, então foi coisa de astronauta. Alguém de um outro planeta que veio e construiu as pirâmides, que é uma coisa perfeita. Para vocês terem ideia, nas pirâmides foi usado o raio laser para cortar a pedra, antes da invenção do raio laser. E como é que você vai dizer que raio laser é invenção de preto africano? Não, é de outro mundo. Os deuses eram astronautas que vieram e fizeram as pirâmides, mas nunca um preto africano fez isso. Não? Então, para a gente fechar nossa conversa, Egito, primeira civilização do mundo que nós conhecemos, que contribuiu em muito para o nosso desenvolvimento humano. Um país negro, africano, que surgiu da migração do deserto do Saara, onde essas populações migraram para a região do delta do Nilo e se organizaram ali. Uma civilização acima do Nilo, da catarata do Nilo, formou a civilização Egito, e algumas cataratas abaixo formou a segunda civilização, a Etiópia, que também teve uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa humanidade. Volto para a gente terminar esse nosso encontro, volto à pergunta que nós fizemos com vocês ontem. Você já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? E aí? Já pensou na importância que a África tem para a história da humanidade? Volto a perguntar para você, tem como entender a nossa sociedade tirando a história da África? Tenta entender a história da humanidade, tirar a história da África, ver se você entende alguma coisa. Gente, no nosso próximo encontro a gente vai estudar a nossa segunda grande civilização do que o mundo surgiu. Essa civilização trouxe para a gente a metalurgia, o ferro, trouxe para a gente a questão das navegações. A gente não conseguiria navegar se não tivesse essa civilização, a gente não conseguiria ter ferro, siderurgia se não tivesse essa civilização. E essa civilização está na África. Pesquisa aí no Google qual que é essa civilização e amanhã a gente vai conversar sobre ela, ok? Gente, foi um prazer. Amanhã a gente voltamos a falar sobre a segunda civilização que surgiu no continente africano e que trouxe grande contribuição para o desenvolvimento da nossa humanidade. Até lá!